que bom ter você aqui conosco para mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Você já conhece aqui o nosso irmão, o professor Pablo, ele já é conhecido nosso, já tem alguns programas, né, episódios que ele participou. Ele vai falar novamente quem ele é, a formação dele, enfim, para você saber o porquê nós estamos periodicamente convidando o nosso querido irmão e professor Pablo. Tá legal? Hoje vamos falar sobre, você já viu aqui na capa do vídeo, vamos falar sobre o antissemitismo e dessa vez ouvindo, né, as explicações do nosso irmão Pablo. Eu já fiz alguns episódios aqui sobre o antissemitismo, eu senti a necessidade de produzir esses materiais sobre o antissemitismo porque temos percebido o volume crescente de antissemitismo no mundo inteiro e também aqui no Brasil, devido aos acontecimentos atuais, né, desde essas guerras aí impetradas por Israel, devido aos grupos terroristas que você já conhece, que você já viu, grupos como Hamas, Hezbollah, os Houthis também, né, Houthis. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E vamos ver como que o professor Pablo pode nos ajudar a compreender alguns detalhes sobre o antissemitismo, tá legal? Mas, olá, professor Pablo, tudo bem com você? Tudo bem, Shalom. Mais uma vez, trazendo de novo meu currículo. Eu sou formado em Geografia pela UERJ, sou formado em Letras Português e Alemão pela UF, eu sou aluno do Seminário Teológico Congregacional de Niterói, também sou especialista em Meio Ambiente pela Estácio e em Literatura Contemporânea. Perfeito. Então, nosso querido pastor Pablo vai nos ajudar a perceber o antissemitismo, a sua história, a teologia e também a igreja. O que tudo isso tem a ver? Será que na igreja também tem antissemitismo, né? Se você assistiu os vídeos anteriores que eu estive produzindo e colocando no canal, você já percebeu que sim, existe antissemitismo, inclusive na história da igreja. Mas antes de dar spoiler, né? Se você não viu ainda, eu te convido a ver e também assistir o nosso estudo de agora, tá bom? Nossa aula de hoje. Muito bem, então. Vamos ver aqui com o nosso querido professor Pablo Santana, né? O nosso agradecimento está participando com a gente. Então, vamos começar já pegando fogo, né, professor Paulo? O que é o antissemitismo? Diga para a gente aí. Pois bem, antissemitismo é todo sentimento de ódio ou mesmo aversão aos judeus. Inicialmente não era assim, inicialmente era com todos os povos descendentes de Sem. Então, sim, os árabes são semitas. Tá? Os cananeus também eram considerados, em parte, não os cananeus, mas os povos que viviam ao redor dos cananeus eram considerados semitas. Os persas são semitas. Persas são a mesma coisa que os iranianos. Mas antissemitismo é qualquer tipo de ódio, tanto com ligação à religião, cultura ou mesmo etnia dos judeus. Isso seria antissemitismo. Exato. Então, a ideia do antissemitismo tem a ver com a raça, né? O Sim. ódio pelo judeu só pela raça, sem necessariamente o judeu ter feito alguma coisa, né, para que pudesse produzir o ódio, não é isso? Sim, apenas por ser judeu. Tinha que muitos judeus, inclusive, eles mudaram de nome ou mudaram de sobrenome para não serem reconhecidos como judeus, simplesmente por serem judeus. Mas isso é um assunto que vai abordar durante a nossa conversa. E quando é que surgiu mais ou menos a palavra, né? A palavra antissemitismo surgiu da onde? Qual ano? Ou qual século, né? Na verdade, século XIX, né, começa o antissemitismo, e a gente só pensa com ligação aos nazistas, mas não é isso. Na verdade, esse antissemitismo, ele já existia na Europa há vários e vários séculos, como nós também vamos abordar mais à frente, mas a palavra realmente vem do século XIX. Assim como o termo renascimento, que muitos usam o termo na escola, você que estuda história, você que está na escola estudando história,
dou-lhe meus pêsames. Mentira, brincando. Mas a palavra renascimento, ela não surge logo após o fim da Idade Média. Ela surge no século XVIII, do mesmo modo antissemitismo. Começa no século XIX. Então, alguns termos são criados para conceituar alguns atos da humanidade bem depois de quando eles existem. Isso não quer dizer que o antissemitismo começou no século XIX, mas ele é algo muito mais antigo. Isso aí, mas bem antes, né, desse período, já existia o preconceito contra judeus, mas até eu estou fazendo pesquisas, eu estou produzindo, já estou na fase final de produção de um comentário meu sobre o livro de Esther, né. Eu já andei dando umas palhinhas aqui, alguns vídeos no canal, e eu estou produzindo. Nessa pesquisa, eu percebi que na época de Esther não era propriamente antissemitismo, porque antissemitismo tem a ver com o conceito de raça, conceito esse que não existia na época bíblica, né. Era na época de Esther, era o antissemitismo, eh 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 assim, de maneira que a gente possa entender, tinha a ver com costumes, tinha a ver com a própria etnia da pessoa, mas não tinha o conceito de raça propriamente. No século XIX para frente é que, com o conceito da raça, inclusive foi o que moveu Hitler, pelo menos no livro de história falam isso, né, Sim, foi o que moveu Hitler a criar a raça ariana. por causa da má interpretação da teoria de Darwin. É, do darwinismo, né, da evolução. Então, esse conceito de raça foi levado ao extremo na época nazista, e isso fez, então, com que tivesse, de fato, o antissemitismo sendo ali vivenciado, né. É realmente um triste capítulo da nossa história. Muito bem. Vamos ver agora, professor Pablo, quando historicamente surgem, então, as primeiras expressões de antissemitismo, né, no mundo, na história do mundo, né? Como é que isso surge, então? Já sendo antissemitismo, né? Na verdade, a gente pode dizer que o antissemitismo ele começa, não vou dizer que seja na época de Abraão, mas posteriormente à época de Abraão. Porque se nós vemos como o povo, primeiro hebreu, e depois o povo judeu foi atacado, nós vamos entender que tanto o Egito, a escravidão no Egito, os 400 anos, os ataques da Síria, os ataques da Babilônia, inclusive o antissemitismo ele começa a tomar forma mesmo com os gregos. Por quê? Porque com o Império Grego de Alexandre dominando todo o Oriente Médio e parte da Europa, e com a morte dele, com os seus 4 imperadores tomando o poder, ele repartiu seu império entre os 4 imperadores, que ele não teve filhos. Seleuco e Ptolomeu, ou seja, o Império Seleucida e o Império Ptolemaico, foram os que mais perseguiram os judeus. Inclusive, há um fato de um pouco antes da Guerra dos Macabeus, e isso não está na Bíblia, que nós conhecemos como a Bíblia protestante, a Bíblia que nós seguimos, dos 66 livros, mas nós temos a Bíblia com os livros apócrifos, tem primeira e segunda Macabeus. Não é um livro inspirado, nós não entendemos assim, mas é um livro que trata de história. E quando eu falo história, não são apenas lendas, mas realmente fatos. E o livro de Judas Macabeus, tanto o primeiro e segundo Macabeus, trata dessa guerra dos judeus contra os gregos. Por quê? Surgiu um imperador grego chamado Antíoco Epifânio IV, que ele se considerava divino. E o que ele mandou fazer? Ele mandou colocar no templo em Jerusalém a estátua de Zeus e sacrificou um porco, que para os judeus até hoje é um animal impuro. E isso é um exemplo claro de antissemitismo. Mas os próprios babilônicos fizeram isso quando perseguiram o reino de Judá, os assírios fizeram isso quando espalharam as 10 tribos pelo seu império e por aí vai. Então, isso tudo é marca de antissemitismo, mas claro mesmo, por ser antissemitismo, foram os gregos. Isso por quê? Porque, na verdade, o povo judeu, o povo hebreu, sempre foi perseguido por causa da sua fé, porque era o único povo que acreditava num único Deus, e um Deus sem rosto, e tinham um livro que trazia as ordens de como obedecer e seguir a esse Deus, que é o Antigo Testamento, que a gente chama de Tanar. E para vocês entenderem a diferença entre hebreu e judeu, nós não temos mais
hebreus, nós temos apenas judeus. Porque o nome hebreu, ele deixa de existir com a queda do reino de Israel para o Império Assírio, em 722 a.C. Depois só sobra o reino de Judá. Então, os judeus, quando eles caem para a Babilônia em 587/86 a.C., todos aqueles que seguem o Antigo Testamento passam a ser chamados de judeus, não mais hebreus, mas a língua é o hebraico. Perfeito, né. Então a gente percebe que realmente o preconceito ele é muito antigo, né, especialmente porque os judeus não aceitavam, se curvarem também a deuses pagãos, né, isso levaram eles levavam muito a sério. É até uma questão interessante que na perspectiva pagã, idólatra, o judeu era considerado ateu, né, porque para eles o ateísmo era aquele que não aceitava a adoração dos deuses pagãos. E o judeu só se curvava diante do Deus verdadeiro, Deus de Israel. Então é bem interessante isso também. Muito bem, e professor Pablo, como que esse ódio, então, se desenvolveu na época da Idade Média? Será que na Idade Média também eles tinham esse preconceito contra judeus? Na verdade, a gente pode dizer que foi o período que mais cresceu esse preconceito. Isso porque, com o fim do Império Romano, o Império Romano, por incrível que pareça, ele não perseguia os judeus propriamente dito. O Império Romano perseguia os cristãos, porque os judeus eles tinham um respeito, porque Roma, o Império Romano, ele respeitava todas as religiões, desde que elas se submetessem a César, ao imperador. Tanto que o Sinédrio, ele era conhecido como um tribunal em todo o Império Romano. Não é à toa que Paulo, lá em Atos 9, quando ele começa a perseguir os cristãos que saíram desde Jerusalém, ele pediu cartas ao Sinédrio para poder perseguir os cristãos em Damasco, sendo que Damasco nunca foi um território judeu. Então, os judeus tinham respeito em Roma, pelo Império Romano. Só que o Império Romano não existe mais. Ele caiu no ano 475 depois de Cristo para os que nós chamamos hoje de bárbaros, os povos que vieram do norte, que vieram por causa da fome. Então, quem segurou o território do Império Romano foi a igreja que nós consideramos como igreja católica apostólica romana. Isso é para o pessoal sair daqui e começar a gritar contra a Igreja Católica e ficar indo contra os católicos? Não, não é para isso. Mas no período da Idade Média, os judeus começaram a ser perseguidos da seguinte forma: só por serem judeus e porque eles praticamente crucificaram Jesus e não reconheciam Jesus como o Messias, o Salvador, que havia de vir ao mundo, os católicos começaram a perseguir os judeus. E isso em que sentido? Os judeus passaram a ser colocados em bairros específicos, eles passaram a não ter uma vida social, não poderiam falar o hebraico nas ruas, apenas em casa. Então eles tinham que tentar ao máximo esconder quem eles eram de fato. É como se você não pudesse, você que está aí do outro lado da tela, assistindo a esse podcast, você não pudesse dar a sua opinião porque você nasceu num lugar tal, na época tal. Então imagine você que gosta de um tipo de comida, você que gosta de fala com algum tipo de gíria ou tem algum tipo de sotaque, você não poderia ter essa liberdade porque você veio desse lugar. Agora se coloca no lugar do judeu, por ser judeu, porque ele fala hebraico, porque ele vai todo sábado à sinagoga, porque ele gosta de comer, falafel, que é um tipo de comida judaica, ou o sonho de padaria que você come, quem criou o foram os judeus, você gosta do sonho, né? Então, imagina não poder ter espaço na sociedade apenas por causa da sua cultura. Ser praticamente, como nós chamamos hoje, de cancelado. É desesperador. Complicado, né? Então, já que o sonho de padaria é criação judaica, então se você quer fazer por antissemitismo, boicote ao judaísmo, você vai ter que deixar de usar uma série de coisas, né? Sim, Vai ter que deixar de comer o sonho, vai ter que deixar de usar outros apetrechos também de celular, né, de informática também. Diga aí. sim.
Inclusive Israel hoje é praticamente, desde que foi criado, né, é praticamente um laboratório de Invenções, né? de invenções. Inclusive tem gente que hoje no Israel não se faz mais endoscopia. Quem já fez endoscopia na vida, sabe que aquele exame é horroroso. Hoje em Israel a pessoa toma um comprimido com uma cápsula e ele filma a pessoa toda por dentro. Em 4 horas a pessoa faz o exame, libera a cápsula e não precisa de nada disso, nem anestesia nem nada. É um avanço absurdo. Exato, até mesmo criar água no deserto, né? Criar Sim. plantações, Se alguém tem o celular da Motorola ou algum é, antivírus, tudo foi criado em Israel. o Waze também, né? Sim, Foi feito lá. Então, assim, se você quiser entrar nessa, é igual o povo que quer fazer, por razões políticas, né? Ideológicas. Ah, vamos fazer boicote a Israel e os Estados Unidos. O cara vai viver numa caverna, né? sim. Não vai ter direito nem mais à internet, luz, nada disso. Vai ser uma coisa complicada. Muito bem, professor Pablo, também tem uma época muito triste na história, né? A época das cruzadas, ainda na Idade Média, em que houve esses tristes exemplos que aconteceu de 1096 a 1272. E fala como é que aconteceu esse preconceito contra judeus, como fruto das cruzadas da Idade Média. Os judeus tiveram que ser isolados no que a gente chama de guetos, né. Então, na Idade Média, eles tiveram que ficar isolados de toda a sociedade. Só que isso tem um fato positivo, isso quem fala é o próprio Theodor Herzl, que é o criador do nosso no moderno sionismo. Ele tem um livro chamado O Estado Judeu, que foi escrito no século XIX, e ele trata praticamente disso, porque os judeus, eles como foram proibidos de ter vida social e viver praticamente presos aos guetos, inclusive as cidades hoje que nós temos, que elas têm bairros, se a cidade que você mora tem um bairro em outro bairro diferente, isso se deve aos judeus. Porque o primeiro gueto que nós temos notícia é o gueto de Veneza. E Veneza foi uma cidade que prosperou muito durante a Idade Média, inclusive por causa das cruzadas. Como ela prosperou bastante, quem tomava conta do dinheiro eram os judeus. Então, os judeus, tem gente que fala assim com preconceito, o judeu, todo judeu é rico. Não, isso aí não faz sentido. Porque, na verdade, os judeus começaram a trabalhar nos bancos porque ninguém queria fazer esse tipo de trabalho. Ninguém conseguia fazer isso. E aí o judeu passou a ser conhecido como usurário, aquele que cobra juros, e não é isso. Então, os judeus passaram a fazer isso, a trabalhar com bancos, inclusive eles entraram nos guetos praticamente pobres, e eles tinham que também ser comerciante, porque ninguém queria ser comerciante, porque quem era comerciante era preso ou era perseguido, eles tinham que morar nos castelos. E em alemão a palavra castelo é Burg, daí vem a palavra burguesia. Então os judeus tinham que viver isolados, e quando eles saem dos guetos, eles saem com muito dinheiro, e isso é que só aumenta mais o antissemitismo. Porque ele prosperava mesmo numa situação desfavorável, né? Sim, Então, isso aí molda a imagem que o judeu acabou criando no imaginário do europeu medieval. sim. Foi nessa época, professor, eles usavam um chapéu com orelha de burro. Não tinha um esquema Sim, desse? tinha um esquema desse. Inclusive, ele é até retratado num livro de literatura do Fausto, do século, acho que século XV, eu não lembro agora o nome do autor. E, na verdade, esse livro tem 3 versões. Tem o Goethe, tem o do Fausto de Goethe, que é Goethe. o segundo, a segunda versão, e a terceira é do Thomas Mann. Na verdade, a do Fausto do Goethe, que é um teólogo, que ele conversa com o diabo, ele quer mais e mais poder, ele vai para o inferno, né? É, Já dei o spoiler já do do livro, do né? livro. Mas é realmente retratando um judeu, não está retratando um cristão. E eles eram tidos, então, né? Como avaros, enganadores, traidores, que praticavam usura, né? Que era muito comum também demonizar, né, os judeus nesse período da Idade Média por causa disso. E também algumas representações artísticas mostravam os judeus como é que eles representavam artisticamente os judeus? Os judeus sempre vistos como maus, às vezes como burros, como inferiores, e eles eram vistos como a história da sociedade. Geralmente é com o rosto deformado, Sim, demonizado, sim. né? Como a coisa que a gente considera hoje de caricatura,
É, era o que eram os judeus. aquele narigão assim, trata tudo, né, Sim. então Inclusive tem um outro livro, uma outra obra, que é essa de um jornalista chamado Richard Sennett, que o nome do livro é Carne e Pedra. Por que carne e pedra? Carne por causa da nossa carne mesmo, nós somos feitos de carne, né, e pedra por causa das cidades. Ele conta a história das cidades. Eu não lembro agora qual é o capítulo do livro. Eu acho que é o capítulo 2 ou o capítulo 3, que ele trata sobre as cortesãs e os judeus. Quem eram as cortesãs? As cortesãs eram as prostitutas que trabalhavam é, para os reis, as meretrizes, as né. meretrizes. Os judeus eram comparados com as meretrizes, porque só dois grupos tinham bairros separados, guetos para eles: as prostitutas e os judeus. Então, professor, nesse afã, né, nesse trabalho, nesse esforço de criar a cultura do ódio institucionalizada contra os judeus, eles também surgiu aquela ideia do judeu errante, Sim. que é por causa da diáspora mesmo, né. Aí o judeu errante, explica pra gente como é que é isso. O judeu errante é aquele que está sempre vagando por todos os lugares, querendo um lugar para si. Mas por eles terem separado, afastado os judeus e colocar eles em vários lugares, isso na verdade fortaleceu o sentimento de ser judeu. Porque na verdade, quando você quer destruir um povo, você tira dele a sua casa, a sua memória, a sua identidade e a sua língua. E mesmo que o judeu tenham feito isso com os judeus, expulsaram os judeus de Jerusalém, da Palestina, né, que na época era a Judéia. Quem fez isso foram os romanos. E até hoje os judeus não conseguem se livrar desse fardo, porque eles foram expulsos no ano 135 pelo imperador Tito, que destruiu o templo no ano 70, e ele chamou de propósito a região onde hoje é a Palestina, que na época chamava Judéia, Samaria e Galiléia, ele chamou de propósito de Palestina. Porque, em latim, Palestina significaria terra dos filisteus, os maiores inimigos dos judeus na antiguidade. Inclusive na história de Davi e Golias, rei Saul e por aí vai. Então, eles fizeram isso de propósito. E até hoje, o nome do território é Palestina. Mas os judeus, por mais que eles fossem expulsos e estivessem devagar de lugar para lugar, eles conseguiam guardar a sua identidade. Como? Falando hebraico dentro de casa, eles conseguiam guardar as suas comidas. Então, isso, os seus costumes. Então, isso acabou ajudando os judeus a crescerem mais, tendo uma identidade judaica. Inclusive, tem uma das canções judaicas que é, é praticamente quase que um mantra para os judeus entenderem isso. Essa canção, inclusive, foi criada na própria Idade Média, que é o Leshana Rabba Beirushalayim. O que isso quer Sim, dizer? sim, No ano que vem é em Jerusalém. Jerusalém. Então eles cantavam isso todos os anos. Não, ano que vem nós estaremos em Jerusalém. Ano que vem nós estaremos em Jerusalém. E por aí vai. E um outro dado curioso também, professor, é que o antissemitismo também influenciou o planejamento urbano. Você pode explicar isso pra gente? Como eu tinha falado antes, o gueto mais famoso é o gueto de Veneza, que os judeus eram obrigados a morar naquele lugar. Então eles eram obrigados a ficar naquele bairro específico, eles não poderiam sair dali. Praticamente a gente pode comparar os guetos, em parte hoje, com o que a gente vê, inclusive no Brasil, Uhum. em alguns lugares, quando a gente tem aquelas comunidades que a gente era chamar de favelas. E isso praticamente tem gente que mora ali e é proibido de sair dali. Então, praticamente o gueto era quase a mesma coisa. Isso que era muito comum na Europa. E o próprio Luiz Saião não, perdão, o Franklin Ferreira, um livro dele chamado Por Amor de Sião, e isso foi um dado que me assustou. Lutero, ele praticamente defendeu que os judeus deveriam usar uma estrela de Davi para identificar que eles eram judeus. Porque, na verdade, judeu não tem cara. Assim como o brasileiro não tem cara. Alemão também não tem cara. A gente percebe às vezes pela cor. Mas ninguém sabe distinguir se o alemão ele é alemão, se ele é francês, se ele é holandês, se ele é sueco, a não ser pela nacionalidade. Porque, na verdade, esses termos eles são abstrações nossas. Quem garante que eu sou brasileiro é apenas um documento. O Brasil não existe enquanto entidade na natureza. Se a gente pegar um mapa satélite, não vai falar o mapa do Brasil.
América do Sul, que a gente identifica como América do Sul, mas o país, de fato, ele não existe. Ele é uma convenção social. Então, o fato de ser judeu, na verdade, as pessoas não tinham cara de que eram judeus. Há até um fato, durante a Segunda Guerra Mundial, de que um judeu, ele tinha todas as características perfeitas de um ariano, ele passou. Ele não falou que era judeu. Então, é praticamente essa estereotipação que a gente faz do ser humano, em que aquele lá é superior porque ele é europeu, aquele lá é inferior porque ele é latino, aquele lá é inferior porque ele é asiático, aquele lá é inferior porque ele é judeu. Sendo que todos nós somos seres humanos. Pois é, então, às vezes a gente fica arrumando desculpa para ficar se matando, né? Sim, Se perseguindo, enfim. Bom, você está vendo como é que a história do antissemitismo ela é muito importante e está tão dentro da nossa própria cultura, herança cultural, que a gente às vezes nem percebe. Vamos fazer o seguinte: será que dentro da igreja cristã, e tanto a católica quanto a protestante, existe traços de antissemitismo, ou até mesmo existe um antissemitismo pesado mesmo? A gente vai fazer um intervalo agora, e logo depois do intervalo você vai ver como que isso acontece. Será que existe essa forma antissemita até na teologia cristã? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aguarde então até a nossa volta. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Muito bem, estamos de volta do nosso intervalo. Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo, da nossa aula, do quanto o professor Pablo tem nos ajudado e tem nos ensinado sobre a história, sobre a cultura e como o antissemitismo, que infelizmente ainda existe e ainda é uma realidade, né, na nossa história, na nossa cultura também ocidental, e como a gente pode tentar compreender para depois combater, né? Então, ficamos de falar agora, depois do intervalo, professor, sobre a Igreja Católica e também os protestantes reformadores, e o quanto de antissemitismo moldou e influenciou também a própria história da Reforma Protestante. Então, vamos começar primeiro a falar da católica, a Igreja Católica medieval, que a gente já falou bastante, né? Você pode só arrematar a parte da Igreja Católica e a parte da teologia, da história e da teologia protestante também. na verdade, vários pregadores falaram contra os judeus. Um exemplo maior que a gente tem é do João Crisóstomo, que falava contra, de fato, contra os judeus. E algumas leis também, inclusive de casamento misto, por causa do próprio pensamento do judeu, de fato, né? Mas, assim, o problema todo é do judeu ele não reconhecer que Jesus é o Salvador. É apenas isso. É eles não reconhecerem que Jesus é o Messias. Mas entre os reformadores, Lutero, na verdade, ele foi o que mais se destacou de forma negativa, por causa do livro que ele publicou, chamado Dos Judeus e Suas Mentiras. Então, ele realmente falava que os judeus tinham que ter suas casas queimadas, tinham que ser perseguidos. É lógico que o Adolf Hitler pegou isso e viu, tá vendo? Lutero era alemão, inclusive Lutero, na Alemanha, é o maior nome que nós temos do país. Se o país da Alemanha existe, é por causa de Lutero. Se a língua alemã existe hoje, é por causa de Lutero, porque ele traduziu a Bíblia. Então, Hitler ele se aproveitou disso para poder usar como desculpa a perseguição aos judeus. E Calvino, na verdade, também não era a favor do judeu, mas também não perseguia. Mas ele
praticamente muitos cristãos, eles pensam o seguinte sobre os judeus: "Ah, eles não conhecem Jesus como Messias, então eles estão errados". Mas a gente que acaba tendo ódio aos judeus. E não necessariamente temos que ter ódio, porque nós temos que entender os judeus como qualquer outra pessoa. Se uma pessoa não reconhece, não entende o que é a Bíblia, quem é Jesus, quem é Deus, essa pessoa não tem que ser odiada. Do mesmo modo, os judeus. Eu entendo que Jesus veio primeiro para os judeus, que Jesus era judeu, mas tem gente que tem tanto problema com isso que custa a entender ou até mesmo esquece de que Jesus era judeu. Ele não deixou de ser judeu. Jesus falava o aramaico, falava o hebraico na sinagoga. Ele veio para os judeus em primeiro lugar. Depois que ele veio para nós, gentios. Por mais que eu tenha cara de judeu, mas eu não sou. Então, Jesus veio para eles primeiro. Nós só fomos alcançados porque eles primeiro rejeitaram. Então, tem gente que acredita que porque eles rejeitaram, já era para eles. E não é assim que as coisas funcionam. Muito bem, professor. Nós sabemos que Lutero, então, ele tinha um problema, né, sério de antissemitismo ao longo da sua vida. No começo, não tão pesado, mas no final da vida, ele demonstrou bastante antissemitismo. Mas e João Calvino? Ele também tinha problemas com antissemitismo ou não? Também tinha problemas. Na verdade, praticamente todos nós temos. É, Porque nós reconhecemos assim, os judeus não reconhecem Jesus, que povo ingrato, Jesus veio para eles conhecem tudo, não sei o quê, e por aí vai. Mas o Calvino, ele não era ao ponto do Lutero, mas ele também tinha uns problemas com os judeus em eles não reconhecerem Jesus como Messias, como Salvador prometido. Na verdade, até não estou querendo aqui ser advogado do diabo, nem nada, mas o Lutero, dizem alguns historiadores, que ele só passou a ter problema com os judeus no final da vida porque ele tinha perdido a esposa. Alguns dizem isso. A Catarina Rumbora morreu, e aí ele passou a ficar meio desgostoso da vida e começou a proferir sentenças contra os judeus. Mas do João Calvino não era ao ponto do Lutero, não ao ponto de querer perseguir. Já o Lutero defendia a perseguição aos judeus. é estranho, né? Porque Lutero perdeu a esposa, mas não foi um judeu que matou a esposa dele. Ele só ficou amargurado, né? E por isso, se for também esse bote estiver correto. Sim. É uma espécie tipo de fofoca histórica, né? É quase uma fanfic da vida de É, Lutero. a gente não sabe se é exatamente isso, mas se foi, ele deixou aflorar toda a amargura, né, do seu coração, inclusive perseguindo os judeus. É uma pena realmente isso. Bom, vamos dar um salto histórico então, professor, e como que o antissemitismo se apresenta então na modernidade, depois do século XIX? Na verdade, o antissemitismo se tornou um problema social dentro da Europa, porque e não só na Europa, mas principalmente na Europa, porque eram os europeus que ditavam as regras. Se você pegar um mapa do mundo, vai ver que praticamente boa parte do mundo era colônia dos europeus. França dominava quase metade do mundo inteiro, a Inglaterra quase outra metade do mundo, era considerado império de sol nunca se põe, e por aí vai. Então, no século XIX, praticamente quando estavam surgindo as ciências, uma ciência que surge é o darwinismo, que é inclusive a seleção natural. Só que quiseram colocar também a seleção natural dentro do ser humano para explicar que existiam raças superiores e raças inferiores. Realmente existem diferenças entre um povo e outro. Nós, brasileiros, nós temos problemas com frio. Um russo vai ter problema com calor. Isso faz parte. Isso é uma adaptação do ser humano. Mas um brasileiro que for morar na Rússia, além de ter que conseguir aprender o russo, ele vai aprender de uma hora ou outra, o corpo vai mudar. Mesma coisa, um russo que vier morar no Brasil. Ele vai se adaptar melhor. Mas isso não quer dizer que existe uma evolução, ou de que o russo é superior, ou de que o brasileiro é inferior. Ou uma justificativa é que os povos que vivem nos trópicos são mais preguiçosos porque os trópicos é quente. Isso o nome disso é determinismo. Determinismo social. Então, o darwinismo social pregava que os judeus eles eram inferiores.
e não era um povo que tinha se adaptado à época. Na verdade, no século XIX, começou a perseguição clara aos judeus, não apenas por eles serem religiosos. Eu vou falar aqui de 3 casos, na verdade 2, porque um vai ser praticamente ligado à figura do sionismo. Um caso que nós temos é do militar francês chamado Dreyfus. Ele foi praticamente perseguido por causa do seguinte: dentro do exército francês houve um problema e todo militar que está sob disciplina, ele perde todas as suas condecorações e é preso. Só que prenderam apenas um militar judeu, Só por ser judeu. só por ser judeu. Um outro exemplo que nós temos é de um escritor austríaco, que é o Franz Kafka, da Metamorfose, que escreveu A Sim, Metamorfose. Kafka. Escreveu A Metamorfose, escreveu Processo, Carta do Meu Pai, América e por aí vai. Ele era judeu e, inclusive, essa obra Metamorfose trata praticamente uma obra autobiográfica em que ele trata o problema de ser judeu, porque ele vivia onde hoje é a República Tcheca, nasceu em Praga, na época era Império Austro-Húngaro, ele falava alemão e tinha um problema dos judeus dentro de Praga, porque ali estava começando a surgir o nacionalismo tcheco. Então, os boêmios que falavam tcheco, eles estavam perseguindo os judeus. E ele queria deixar de ser judeu. Então, o pai permitiu isso. Porque muitos judeus não queriam mais ser estigmatizados como judeus. Queriam ser considerados como austríacos, como alemães e por aí vai. Outro exemplo que nós temos de uma pessoa que foi perseguida foi o Albert Einstein. Teve que sair da Alemanha, fugido para a América, porque senão ele seria morto. E ainda bem que no antissemitismo, os nazistas queimaram obras judaicas, porque se eles acham alguma obra da teoria da relatividade, quem teria criado a bomba atômica não seria americano, e sim um alemão. Aí ninguém sabe o resultado disso, né? Na Porque eles época do iam nazismo, tacar a bomba para qualquer lugar. a gente nem sabe se existiria mundo, né? Exatamente. Se eles tivessem acesso à bomba atômica. E até o Hitler procurava também informações esotéricas também, né? Ele tinha um lance meio Sim. esotérico, Ele assim, acreditava um pouco na. Ele perseguia os judeus, mas ele acreditava meio na questão do Zohar, que é que é a Kabbalah, né? Cabalá judaica. É. Ele acreditava nisso. Ele acreditava, mas ele perseguia os judeus. Ele queria saber o código. É, Golem, né? O Sim, Golem, que é aquele monstro judaico, né? Que é um monstro de barro que fazia usava lá a Cabalá para colocar um papelzinho na boca lá do monstro. sim, Ele pegava a vida, né? E ele seria um escravo forte, poderoso, para proteger os judeus, né? Ele acreditava nisso, né? sim, acreditava. Uma loucura. Enfim, também existiu nessa época, além da questão da raça, por causa do darwinismo, existiu uma intriga internacional chamada de os protocolos dos sábios de Sião. Você pode explicar para a gente o que que era isso, como funcionou? Uma desculpa, né, que praticamente todo mundo tinha para justificar a riqueza dos judeus. Porque, de fato, muitos banqueiros são judeus, mas eles não são banqueiros por serem judeus. Na verdade, os judeus guardaram dinheiro por necessidade. Imagina você que está num país em que você é considerado um estrangeiro, mesmo sendo cidadão desse país, tendo nascido nesse país, você é considerado cidadão de segunda classe, você vai ter que se adaptar a essa realidade. Querendo ou não, você vai ter que tentar sobreviver de uma outra forma, nem que seja guardando dinheiro. Então, os judeus faziam isso. E aí vem aquela justificativa de que todos os judeus do mundo estavam conspirando para poder dominar o mundo. Na verdade, fizeram isso também com Guilherme II na Alemanha, o último imperador. Fizeram isso também com relação aos ingleses. Ninguém nunca faz isso com relação ao Brasil, pensando que o Brasil vai dominar o mundo com futebol e samba, né? Até que daria. É, Podia ser a potência mundial, mas não ninguém. seria Só mais ou fazendo menos samba e futebol. seria mais ou menos aquelas ideias do Pink e o cérebro, né? É, Tentando dominar o mundo. Mas eles criaram essa loucura, né? sim. Acreditando que De- os judeus iam dominar o mundo dessa forma. isso aí é propriamente uma loucura só.
Na verdade, quem estava dominando o mundo na época e ninguém falava nada eram os ingleses e os franceses. Mas como eles estavam dominando o mundo de fato, então tinha que ter É, alguém para é, eles poderem perseguir para falar: "Não estamos dominando o para jogar mundo". a culpa, né, era aquela visão imperialista, né, Sim, que se tinha nessa época aí. Muito bem. O ódio, então, depois disso, ele se moderniza com a pseudociência da raça, aquela coisa toda, né, que ganha força na política. sim, Daí é que vem surgir o nazismo, né, sim, que é uma perseguição política e plenamente aberta, né, depois de um tempo, para realmente tentar exterminar os judeus. Ao longo da história tentaram fazer isso, na Bíblia também tem exemplos disso, né. Enfim, é uma pena que esse tipo de preconceito ainda exista na nossa história. Aqui no Brasil, quando a gente fala em racismo, aqui é mais referente ao racismo contra negros, né, porque a sim, nossa história está muito é muito pesada com respeito ao racismo contra negros, mas o antissemitismo é racismo também, sim. E né. na verdade a gente só se sente essa calamidade do antissemitismo ou do nazismo, a gente só condena, mas se a gente for olhar para a história, nós tentamos dizimar vários povos, tentaram dizimar os indígenas daqui na América Latina, na verdade praticamente conseguiram. Os africanos que foram trazidos para aqui como escravizados também tentaram apagar esse povo e por aí vai. Na verdade, o ser humano ele tenta acabar com a diversidade do planeta para falar só um povo pode continuar existindo e esse povo tem que ser o meu. Foi isso que o nazismo fez. Mas, na verdade, nós só nos sentimos mal porque, na verdade, a grande maioria dos que estavam sendo perseguidos eram brancos. E, na época, davam muito mais valor a isso do que hoje. Hoje, na verdade, nós temos várias outras discussões, não apenas de antissemitismo. E, na verdade, o antissemitismo ele acaba sendo um gás para que outros povos, e que nós consideramos minorias, possam ter sua voz. E tecnicamente, quando até hoje se fala judeufobia, em vez de falar que é antissemitismo, porque de fato o termo antissemitismo, ele é muito abrangente. Sim, Até os árabes estão dentro dentro do do antissemitismo. antissemitismo, porque eles são semitas também, Sim, não é? Então é muito abrangente. Então, quando você fala em judeufobia hoje, se refere a esse antissemitismo, só que é aplicado apenas aos judeus, como de fato na história, né, isso se verificou. Bom, professor Pablo, no século XIX, ainda nesse contexto, aparece uma figura muito importante, chamado Theodor Herzl. Herzl, né? Porque ele é meio estranho de se pronunciar, é né? um sobrenome alemão. É alemão, né? É. Theodor Herzl. Então, quem foi ele e qual a importância dele para o judaísmo e para o combate do antissemitismo também? Então, ele foi um judeu que nasceu no Império Austro-Húngaro, e ele alguns dizem que inclusive ele era húngaro, não era nem austríaco, mas o próprio nome dele acusa que ele falava alemão. Ele era um jornalista, e foi ele que, foi pesquisar, foi fazer a matéria do caso Dreyfus, na França. Ele era um judeu que não estava nem aí para o judaísmo, ele estava afastado do judaísmo, ele não estava nem preocupado com a sua origem judaica, a não ser a questão da perseguição, mas ele não dava noção a isso. E ele só foi perceber que o antissemitismo era uma realidade quando ele foi investigar o caso Dreyfus, na França. Ali ele se tocou, ali a mente dele virou uma chave pensando: opa, o antissemitismo é uma realidade. Inclusive, na época também aconteciam os pogroms, que era a perseguição aos judeus, tanto no Império Russo quanto também na União Soviética. O único que começou a parar com os pogroms foi Stalin, por incrível que pareça. Então, o próprio Theodor Herzl ele passa a defender a criação de um lar nacional para os judeus. E ele defende isso de que forma? Primeiro, ele escreve um livro. Que livro que ele escreve? O Estado Judeu. E lá ele problematiza a situação dos judeus. É lá que ele fala que os judeus são perseguidos desde a antiguidade, que na Idade Média eles entraram nos guetos pobres, saíram ricos e por isso passaram a ser mais perseguidos ainda por causa da sua prosperidade. E ele defende que tem que existir um lar nacional para os judeus. Só que onde seria esse lar nacional? Então,
ele criou o movimento sionista, e esse movimento sionista ele tinha várias reuniões. A reunião mais famosa que teve foi em Basileia, na Suíça, no ano de 1896 ou 1897, em que eles definiram onde que deveria ser o lar nacional para os judeus. Por quê? Eles defendiam que tinha, porque um lar nacional, um lugar onde os judeus pudessem viver sem ter o risco de serem perseguidos, onde o antissemitismo não deveria acontecer. Então, foram propostos vários territórios. Foi proposto na Argentina, em Santa Fé, que é a segunda maior colônia judaica, depois dos Estados Unidos. Uganda, na África, que na época era território, era colônia do Império Britânico, também foi proposto. Madagascar, inclusive, os nazistas queriam colocar os judeus em Madagascar antes de começar o Holocausto, queria mandar todo mundo para lá. A Síria também foi proposta como território. Outro território que foi proposto, alguns consideram, onde hoje fica as Cataratas do Niágara, entre os Estados Unidos e o Canadá, foi proposto como território para os judeus. Inclusive, um judeu comprou um território lá, chamou o lugar de Ararat, que era para os judeus poderem viver. Alguns dizem, inclusive, na Amazônia, deveria também ser um lar nacional para os judeus. Inclusive, existia um jornal chamado Hakol Israel, que seria a voz de Israel, que defendia que deveria ter um território dentro do Brasil, na Amazônia, para os judeus, em que alguns dizem que uma das 10 tribos perdidas vieram para cá. Isso acaba sendo um pouco de fanfic histórica, mito, e um pouquinho de fanatismo. E o lugar que foi escolhido pelos judeus, obviamente, foi a Palestina. Esses dados que eu estou trazendo são dados não do Theodor Herzl, mas do que o movimento sionista fez. Na verdade, o Theodor Herzl, no livro dele, O Estado Judeu, ele trata apenas de dois lugares, a Palestina ou a Argentina. Apenas esses dois lugares. Mas é lógico que os judeus escolheram a Palestina. Então, de fato, esse movimento, né, do movimento sionista, que foi tomando forma, foi crescendo, chegou em 1948 de fato, fundar o Estado de Israel, Sim, reconhecido pela ONU, né? sim. Inclusive o voto, né, especial do brasileiro Oswaldo Aranha. Foi ele que dirigiu a sessão da ONU. O Tanto é por voto, causa disso que até hoje o Brasil ele começa abrindo a sessão da ONU. É por causa disso. Quando começa a sessão da ONU, todos os países se reúnem, o primeiro a abrir essa sessão é um brasileiro. Por quê? Porque o Oswaldo Aranha foi aquele que o voto de primeiro, Minerva, né? não só voto de Minerva, mas ele dirigiu a sessão, ele que perguntava aos países quem vota a favor, quem vota contra, país por país. Inclusive tem um vídeo no YouTube trazendo isso, a votação. Então Inclusive tem a consegue lista, ver, né? consegue. Consegue, Tem então lá procura legendado. aí, O inglês dele não era procura aí. muito bom não, mas ele sabia falar inglês. Então, procura que você vai ver, né, a votação, o Oswaldo Aranha, definindo ali, né, para mim, pelo menos que acredito, na toda a profecia profética, inclusive, acho que o professor Pablo também acredita, em toda a profecia, né, envolvendo a retomada de Israel em Sião, no Estado de Israel, essa formação do Estado de Israel em 1948, de fato, fez, para mim, o cumprimento da profecia. Acho que o professor também. Sim. Inclusive, o próprio hino de Israel, que foi composto por um, acho que se não me engano, ele era búlgaro, não lembro agora o nome dele, era Naftali alguma coisa. Não lembro agora o nome todo dele. Tá Ele, tendo na verdade, né? é, e ele escreve uma poesia que vira um hino, que acabou virando um hino do movimento sionista e posteriormente virou um hino do Estado de Israel, É, que é o Hatikva, a esperança. a esperança. Até hoje, ele é o hino de Israel. Sim, É muito bonito, aliás. Você pode procurar no YouTube aí e assistir, né, escutar Hatikva, o hino nacional de Israel. Ele é bem bacana, é bem bonito mesmo, né? Muito bem, então chegamos no século XX, e aqui entra o período mais terrível para a história do mundo e também para a história de Israel, né, dos judeus, que, aliás, o Estado de Israel só foi promulgado, foi criado em 1948, também como resultado desse período terrível do nazismo, né, o nacionalismo, como é que é? Não, nacional-socialismo. nacional-socialismo alemão,
não é? E é uma coisa terrível, inclusive a solução final criada por Hitler, né, e todo o seu império ali na época, e foi terrível. Então, professor Pablo, explica para a gente aí detalhes sobre o nazismo, e Adolf Hitler e os guetos e depois a os campos de concentração, enfim, né. Explica para a gente aí. Na verdade, tem uma justificativa que o Hitler deu, no livro que ele escreveu chamado Mein Kampf, que é Minha Luta, né, em alemão, que ele acreditava que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial por culpa dos judeus. Os banqueiros judeus fizeram a Alemanha se render, e não foi nada disso. A Alemanha se rendeu porque ela se aliou aos países que não deveria se aliar, porque o último imperador, Guilherme II, ele não tinha noção do que estava fazendo. Ele realmente não tinha noção, ele se aliou aos países mais fracos para poder lutar a Primeira Guerra Mundial. Talvez se a Alemanha lutasse sozinha, ela ganhava. Ela quase ganhou a Primeira Guerra, mas ela perdeu. E o Hitler acreditava que, mesmo não sendo alemão, ele era austríaco, nasceu na É, fronteira. Ele acreditava, acho que não foi em Salzburgo que ele nasceu. Ele acreditava que a Alemanha era um país que deveria dominar o mundo, porque era um país tecnológico, era um país evoluído. Só que tinha os judeus. Ele acreditava que os judeus eram responsáveis pela crise da Alemanha na República de Weimar, em que praticamente para se comprar um pão precisava de um carrinho de mão e praticamente muitos alemães morreram de fome. Então ele acreditava que a culpa era dos banqueiros judeus e depois dos judeus. E aí, quando ele sobe ao poder em 33, ele só praticamente puxa a tampa da panela de pressão, já estava praticamente pronta para explodir, porque foram séculos de ódio contra os judeus. O exemplo do Império Austríaco já era claro, a França também, na Itália também, como a gente está discutindo aqui, e a gente já gosta de tacar a pedra no Hitler, mas na Europa o antissemitismo sempre foi uma realidade, sempre. Inclusive o Império Russo também foi muito forte, mas o Hitler, ele começa primeiro, trazendo as suas leis, ele sobe ao poder em 33, mas ele começa a institucionalizar a perseguição aos judeus em 9 de novembro de 1938, que é a chamada Noite dos Cristais, ou a sim. Kristallnacht, que é quando ele começa a quebrar, amando, ele amando da SA, que era as sessões de assalto, quebrar todas as lojas dos judeus, eles não poderiam mais ter comerciantes, e ele começa a mandar os judeus para os guetos. O gueto mais famoso é o gueto de Varsóvia. Então, todos os judeus deveriam usar a estrela de Davi ou no braço ou no peito e se vestir de azul, ou aquele pijama listrado. Então, ele começa essa perseguição. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, é que ele coloca como lei mesmo a solução final, que seria o quê? Seria colocar os judeus em câmaras de gás, mas isso demorou bastante. Primeiro, a ideia dele era matar, depois teve a ideia de Fuzilar, né. fuzilar. Depois teve a ideia de colocar eles dentro de um caminhão, ligar o motor e deixar o gás matar aos poucos, só que isso era muito custoso. Então ele veio a ideia de colocar eles em trens para poder levar para os campos de concentração. Auschwitz é um dos poucos campos de concentração mais conhecidos, mas eram vários. Eram inúmeros pela Europa. Todo lugar que o Hitler invadia, ele colocavam vários campos de concentração. Ou seja, ele colocou na Áustria, colocou na República Tcheca, ele colocou na Polônia, que é o mais famoso, na verdade, entre a Polônia e a Alemanha. Ele foi enchendo a Europa de campos de concentração. Na verdade, ele chegou a cogitar a criar um museu em que ele colocaria esse museu dizendo assim: aqui existiu o povo judeu. Então, ele acreditava que ele ia apagar os judeus do mapa, deixar de judeus existirem. Ou seja, exterminar um povo para chamá-los de um povo extinto, um povo que já existiu. Eu até vejo isso como uma ação espiritual também, né. Sim, Querendo, gostando ou não, querendo ou não querendo, o povo judeu é o povo que Deus escolheu. sim. Então o ódio contra o povo judeu é o ódio contra Deus propriamente. Na verdade, tem um pastor da Igreja de Esperança, que é o Igor Miguel, que ele fala isso numa das mensagens dele. Eu não lembro agora qual foi a mensagem,
mas ele trata esse assunto. Ele fala assim: poxa, você é cristão, você acredita em Jesus, você é contra Israel, não estou dizendo que você vai ser babu com tudo que Israel está fazendo. Eu, particularmente, sou contra o que Israel está fazendo agora na faixa de Gaza. Vamos tratar já Eu sou contra. sobre isso. Eu sou contra e vou falar a minha opinião e como o jogo virou. Mas não é porque eu não concordo com o que Israel faz que eu vou perseguir a atriz Gal Gadot, que é muito famosa, fez quase igual ao Miss Universo, que fez a Mulher Maravilha, fez Velozes e Furiosos, ela é judia. Não é por causa disso que eu vou deixar de ver os filmes em que ela está atuando. Ou então, não é por causa disso que eu vou perseguir um ator brasileiro chamado Dan Schneider, que é muito famoso, fez várias novelas, fez vários filmes, já foi comentarista de futebol, inclusive da ESPN. Não é porque ele é judeu que eu vou persegui-lo, ou então o Luciano Huck, ou o próprio Silvio Santos. Não faz sentido. Na verdade, a gente ser contra as atitudes de um Estado não é ser contra esse Estado. E o que o Igor Miguel traz é o seguinte: ele fala assim, como pode você, cristão, não defender ou ser antissemita? Jesus era judeu. Se Hitler consegue apagar o povo judeu, Jesus vira um mito. Não tem como saber que Jesus existiu. Porque se você for pregar o evangelho, vão pensar assim, que história é essa de Jesus? Ele nunca existiu? Cadê o povo que ele estava presente? Cadê o povo que você diz que existia? Que a Bíblia dizia, o povo judeu. Então não existe. É a mesma coisa até hoje, os especialistas da crítica textual, os literatos, discutem realmente se a Ilíada e a Odisseia foi escrita por Homero, porque a gente não sabe. Porque tem menos evidências, né, literárias da Ilíada. Agora, do Novo Testamento, tem mais de 5.000. Sim. Nem que sejam fragmentos, mas mais de 5.000. Então, não poderia nunca dizer que 5.000 pessoas, ou 5.000 fragmentos, foram escritos por um povo judeu, porque praticamente todos que escreveram a Bíblia eram judeus. Eu acho que a única exceção que nós temos é Lucas. Só Lucas. Lucas era grego. Fora Lucas, a Bíblia foi totalmente escrita por judeus e para judeus. E a gente, né, como gentio, está sendo abençoado, porque esse era o propósito também de Deus ao criar Israel, a chamar Abraão, enfim, abençoar todas as nações da terra. Como? Pela revelação do Deus único, pela própria Bíblia e pelo Messias, que também chegou até nós. A gente vai tratar também esses argumentos mais à frente, quando vamos falar de teologia. Né? A gente está avançando agora, depois desse ápice, né, do nazismo, e a tal solução final, os 6 milhões de judeus mortos no nazismo, e essa triste fase da história humana. Tem também a figura da Anne Frank, né, o diário que ela deixou. Sim. Também, sobre ela. Na verdade, a Anne Frank ela foi perseguida por ser judia, ela morou praticamente todos os anos da guerra, ela morou no sótão de um prédio em Amsterdã, se não me engano, uma casa de 3 andares, ela e a família, todos viviam isolados ali dentro, e praticamente, infelizmente, só ela que foi presa, e ela morreu, se não me engano, acho que 2 semanas antes da guerra acabar, um mês antes da guerra acabar. Ela morreu no campo de concentração. E semelhante à figura do Dietrich Bonhoeffer, que não era judeu, mas ele era um pastor luterano, que ele foi totalmente contra a Primeira Guerra Mundial e contra, inclusive, a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ele foi preso por ter arquitetado um atentado contra Hitler, chamada na operação, acho que o nome da operação Valkyria. Inclusive, um dos arquitetos foi um militar chamado Stauffenberg, que era um líder da operação. Mas o Hitler não morreu, e então, por ele ter arquitetado, por isso que eu não concordo que ele seja um Marte. Ele sabia que estava se metendo. Eu não concordo com que ele seja um Marte. O Eric Metaxas trata isso, né? Eric Metaxas, a história do Bonhoeffer. Trata ele de pastor, espião, mártir. Mártir eu não concordo. Mas ele morreu, alguns dizem que por causa de uma corda de piano, por ter arquitetado a morte de Hitler. E, na verdade, Hitler não matou só judeus. Ele matou judeus, ciganos, negros, testemunhos de Jeová, homossexuais, deficientes físicos, tudo que ele considerava indesejável. Só que em grande número, que ele perseguiu e matou, foram os judeus. Terrível. Inclusive, além de Anne Frank, também tem o próprio Bonhoeffer, né? Tem também
já ouviu falar ou já assistiu ou leu o livro O Refúgio Secreto? Não, esse livro nunca li, não. O livro é antigo e o filme também é antigo, né, era um filme já colorido, mas daquele jeito antigo, né, de fazer, acho que foi feito na década de 80 por aí. Mas a história é muito bonita, é o refúgio secreto de uma família que deu abrigo e criou um refúgio secreto, um quarto, assim, um falso, para poder esconder judeus na Segunda Guerra. É realmente a história é bonita, embora seja um filme antigo, datado, e você pode achar chato, né, alguns vão achar chato, mas se a história em si é bonita. E tem um livro também chamado Refúgio Secreto. Tem também a figura do Oscar Schindler, né? Que É, foi o Schindler é a lista de Schindler, né? foi um nazista que É, protegeu e salvou mais de 1.200 judeus. Inclusive, tem um túmulo em Israel. isso. Esse é um filmaço, né? É premiado, inclusive, né? E esse Refúgio Secreto, ele faz referência à família Ten Boom, né? Corrie Ten Boom, que sobreviveu ao campo de concentração, acho que foi de Auschwitz, e a família toda dela morreu, e só porque ela protegeu os judeus. Ela não é Eu acho que eu já vi esse filme. Acho ela que eu era tô me lembrando. cristã. Ela era cristã. É Holandesa, né? muito bonito. Retrata bem esse período, né? E o medo desse período aí. Na verdade, tem vários casos que a gente não tem aqui ideia, mas só a eternidade vai nos mostrar as pessoas que lutaram para proteger os judeus nessa época. O que não falta é história, né? Tanto livros quanto filmes, séries. O que não falta na cultura é isso, né? Contando e recontando a história, inclusive do nazismo. Os judeus é que fazem questão disso. Porque se não contar, se não rememorar a história, repete o problema, né? Repete o mesmo crime. Então, eles têm que estar sempre rememorando. Eles têm o dia do Holocausto, que aqui em hebraico hoje em dia chama-se Shoah, né? O dia do Holocausto. O Holocausto, aliás, é o nome que veio lá da época bíblica. Veio de Olá, né? Que é o sacrifício que era queimado por inteiro. Uhum. E essa era a intenção, de queimar totalmente Israel da face da terra, né? Com esse avanço antissemita do nazismo. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Bom, e hoje, professor, como é que o antissemitismo se manifesta na cultura, na nossa história hoje, né? E também, e pode até falar também de política, né? Na igreja também vai falar um pouco, na teologia, na igreja, enfim. Como é que hoje o antissemitismo se manifesta em nossa geração, em nossa época? Na verdade, nós vemos que a ONU criou Israel em 48 e parece que hoje ela quer apagar Israel. Na verdade, o Netanyahu, quando ainda tinha um pouco menos de idade, ele chamou a ONU de casa da hipocrisia, casa de hipócritas. Mas muitos países acabam não perseguindo, mas querendo trazer sanções econômicas a Israel, e alguns acabam confundindo o fato de ser judeu com o Estado de Israel. Porque o Estado de Israel, quando ele foi criado, não foi criado só para os judeus. Na verdade, existem vários nomes que foram pensados. Inclusive, o homem que fundou o Estado de Israel, ele foi contra uma ideia que deram de criar o nome do Estado de Judá, para voltar ao reino da Judéia. Não era isso que ele queria. Esse homem é o Davi Ben-Gurion,
que foi o que ajudou a criar o Estado de Israel, ele que proclamou a criação do Estado de Israel. Então ele acreditava que Israel era um país para que todas aquelas pessoas que fossem perseguidas pudessem viver. Foi Mas inclusive ele que trouxe o hebraico moderno, né. sim, ele que institucionalizou o hebraico moderno no país, mudou o nome de algumas cidades com a época dos nomes bíblicos. Por exemplo, se você for pesquisar na sua Bíblia e procurar alguma cidade que na época era bíblica eram dos filisteus, ele colocou o nome atual das cidades. Asdod, Askelon, por aí vai. Tel Aviv, que na verdade o nome da cidade tem 2 nomes, Tel Aviv e Yafo. Yafo é a mesma coisa que Jope na época de Jonas, e por aí vai. Mas, eh, hoje Israel ele é visto como um país genocida, o que eu não concordo. Por que que eu não concordo? Porque se fosse realmente um país genocida, Israel ia perseguir todos os povos árabes ou então todos os povos palestinos. E Israel, de fato, não persegue os palestinos da Cisjordânia. Não, muito até o contrário, né. Recentemente, a Síria, se não me engano, está atacando lá um grupo minoritário árabe, e Israel está protegendo, Sim, não é. sim. Então, na verdade, é praticamente, se não me engano, acho que um quinto, um quarto da população israelense não é de judeus, são de árabes israelenses. É, Então, e eles têm direito a votos, têm direito à cidadania israelense, só que alguns grupos acreditam que Israel tem que ser apagado do mapa. E aí nós temos alguns países muçulmanos. Isso antes era muito mais forte, hoje perdeu muito mais a força. Na verdade, eu vi uma reportagem há 3 anos atrás dizendo que o grande vencedor da Primavera Árabe foi Israel, porque depois que houve a Primavera Árabe em 2010, em que vários ditadores caíram, os países árabes passaram a reconhecer Israel como Estado. Antes, só 3 países reconheciam Israel como Estado. O Egito, por causa da Guerra de Suez, em que Israel devolveu para eles o canal de Suez em troca da cidadania. Depois a Jordânia, e um país que não é nem árabe, é um país que é, na verdade, de turcos na Turquia, eles não são árabes, são turcos, reconheceram Israel. E aí começaram vários outros países a reconhecerem Israel. Tunísia, a Líbia, Marrocos, o Sudão, alguns países no próprio Oriente Médio passaram a reconhecer Israel, e aí quase quem ia reconhecer Israel ia ser a Arábia Saudita, que já está pensando em reconhecer Israel. Inclusive, eu vi um estudante desse assunto, que sabe muito mais do que eu, só que ele não tem como ele estar aqui, porque, se não me engano, acho que ele mora fora do país, o Igor Sabino, ele sabe muita coisa, ele é especialista nessa área. Eu estava vendo no Twitter dele, nesses dias, ele afirmando que os países árabes, inclusive a Liga Árabe, estava querendo tirar o Hamas da faixa de Gaza e ajudar os palestinos a criar o seu próprio Estado, mas sem o Hamas. Porque o Hamas ele deveria ser desarmado. Porque, de fato, o grande problema que nós temos é a extrema-direita em Israel e o Hamas do lado palestino. nós estamos gravando essa aula aqui, hoje é dia 7 de agosto de 2025, e até o pé atual, né, da guerra de Israel, inclusive lá na faixa de Gaza, parece que já está aprovado de Israel assumir o controle da faixa de Gaza para tentar desarmar o, o Hamas, né? Que, aliás, em hebraico, Hamas significa extrema violência, aquela violência até mesmo contra Deus, né? Em hebraico significa Hamas isso. Essa é a grande questão, porque o antissemitismo tem crescido muito na nossa cultura, especialmente, aliás, é uma pergunta que eu vou te falar, porque é, poucos aqui podem saber, né? Eu, por exemplo, eu sou do espectro político da direita, ou da centro-direita, daquele espaço ali da direita. E o Pablo, ele como professor de geografia, né? Ele é de esquerda, só que não é esquerda extremista, ele Não, é uma esquerda moderada, sim, centro-esquerda. isso. E, aliás, dizem até, né? Qual é a diferença? É uma piada agora.
qual a diferença entre o professor de geografia ou de história e o soco no estômago? Qual a diferença? Lá vem. Eu não sei de diferença nenhuma, Não não. sabe não? Não. Então, porque o soco do estômago pode ser de direita, mas isso é piada, é claro, isso é brincadeira, né. Mas vamos então, para você saber, o professor Pablo é de esquerda e eu sou de direita. Mas não é porque ele é de esquerda que ele vai sempre seguir aquela cartilha, né, de odiar Israel e de ser antissemita e coisa e tal, e o ficar repetindo aquela frase do rio ao mar, não é, que é aquela frase antissemita que é usada pelos grupos terroristas de religião árabe, enfim. Quer falar um pouco sobre isso? Por que que a esquerda é tão anti-Israel e tão antissemita de um modo geral? Na verdade, eles veem Israel como um estado colonial, porque, na verdade, quem ajudou a criar Israel, e de fato foi mesmo, foram os europeus, porque eles perceberam o problema que eles estavam criando dentro da Europa, perseguindo os judeus. E aí, um dos arquitetos da criação de Israel, é lógico que nós entendemos que também tem a mão de Deus nisso. Deus não está isento, Deus não deixa a história acontecer. Deus não é o grande relojoeiro, como dizia Voltaire. Ele não deu a quadro do relógio, meteu o Né? pé, a se vira, problema é seu. Não, Deus não fez isso. Deus, ele cuida do seu povo, assim como ele cuida também da sua igreja. Nós temos o fato do dia 2 de novembro de 1917, que foi criada a Declaração Balfour. E um dos que escreveram a Declaração Balfour, na verdade, o autor da Declaração Balfour, era o primeiro-ministro do Império Britânico, que era o Arthur James Balfour, por isso que o nome é Declaração Balfour. E ele escreve para o senhor Rothschild, que é um banqueiro britânico, muito conhecido, judeu, pedindo para que houvesse a criação do lar nacional para os judeus na Palestina, mas que não houvesse a perseguição ou problemas com os povos do local. Só que o problema é que, quando isso aconteceu, era a Primeira Guerra Mundial. Quem ganhou foram os ingleses. Nessa época, a Palestina pertencia ao Império Turco Otomano. Como o Império Turco foi picotado pelos europeus, a parte que ficou com a Inglaterra foi a Jordânia, o Iraque e a Palestina. Isso provocou, inclusive, um rebuliço entre os árabes, porque no ano anterior, em 1916, os árabes, para eles, foram prometido um império. Inclusive, isso é falado no nosso vídeo sobre o islamismo, quando eu explico sobre o Estado Islâmico. Então, você que está aí assistindo, pode ir lá conferir. Mas a Palestina ficou na mão dos britânicos, no mandato britânico, que acabou em 1947, quando ela entregou o problema para a ONU. Então, a ONU que criou o Estado de Israel. Não foi só um problema colonial. Foi a ONU que criou, mas as pessoas entendem que defender a Palestina e exterminar Israel é tentar resolver a situação. E não vai ser resolver a situação desse jeito. Porque, de fato, muitos palestinos eles foram perseguidos e viraram refugiados, mas muitos palestinos também venderam suas casas para poder ganhar dinheiro e meter o pé, quando Israel chegou. Porque, na verdade, ela não propôs dois estados. Tem um mapa. Se você pode colocar aí a resolução da ONU, eu não lembro agora o nome número da resolução, não sei se é 246, não lembro agora o número da resolução, mas está lá o mapa da resolução Eram 2 da estados, né. ONU de dois estados. Inclusive, a Jerusalém seria uma zona internacional, porque Jerusalém é cidade importante para três grandes É a religiões: capital espiritual, né, dessas do religiões. judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Então não teria como Jerusalém ser a capital de um desses dois estados. Mas nós temos o problema que o presidente Trump, eu espero que ele não dê nenhuma sanção aqui para a gente, mas ele reconheceu Jerusalém como a capital Isso, de Israel. isso aí. Mas o que é Jerusalém hoje? Não é só a cidade dos muros. Existem partes que vão além, que existe a Jerusalém antiga, a cidade velha, a Erratica, que é a cidade velha em hebraico, e nós temos também a cidade que se ampliou.
Qual que é o problema? Jerusalém está entre Israel e a Cisjordânia. E os palestinos acreditam que o seu estado tem que nascer como Jerusalém, como sua capital. E agora? Como que a gente resolve isso? Não tem como resolver. Então, esse é um problema que não tem solução, pelo menos humanamente falando, né? E aí, muitas pessoas da esquerda vão contra os Estados Unidos por ter reconhecido Por estar apoiando Jerusalém como Israel. capital. Na verdade, sempre apoiou. É. Eles sempre apoiaram. Mas, na verdade, quem primeiro apoiou Israel, e aí você que esteja de esquerda ou de direita, aqui vai um dado histórico. Quem primeiro apoiou Israel não foram os Estados Unidos, foi a União Soviética. Aliás, na criação do Estado judeu, né, em 48, o espectro político que subjaz ali na mente de quem criou era o comunismo. Comunismo. Na Os kibbutz verdade, são os kibbutz eram isso, eram lares pequenos espaços culturais, comunistas, lares para poder ter sua própria produção, e era um país socialista. Essa era a ideia do Estado de Israel. Inclusive, era a ideia do próprio Theodor Herzl. Ele queria um É. país socialista. E um dos países que mais ajudou Israel foi, na época, a Tchecoslováquia, que também era um país socialista. Inclusive, deu armas para Israel. Os Estados Unidos só reconheceram Israel com medo de Israel virar um país satélite da União Soviética. Na própria Segunda Guerra, quando os Estados Unidos entraram na guerra junto com a Rússia, né, e os outros povos, foram os russos que realmente chegaram lá e acabaram com a história, né? E Sim. acabaram com a Isso que Segunda acabaram com Guerra a e Guerra resolveram. Mundial. Venceram a Resolveram. Segunda Guerra. Inclusive, um dos primeiros partidos criados em Israel foi o MAPAI, que é uma espécie de, É, entre aspas, PT aqui no Brasil. Que é o partido do Davi Ben-Gurion. Ele que sim, criou esse partido. de esquerda, né? Sim. Isso aí. Então, é bom a gente conhecer a história, né? Para a gente não ficar falando tanta bobagem, como o pessoal fala, né? Precisa saber disso. Quando eu, que sou de espectro de direita, e amo Israel, sempre amei Israel. Aí, quando eu estudei e vi que o começo, todo o começo era de socialismo, comunismo, aquilo me deu um choque, mas a gente se acostuma, né? A gente se acostuma porque, de fato, é a realidade, é a verdade aí. Muito bem, então o antissemitismo, ele se revela hoje na política, na cultura, aqui no Brasil principalmente, tem, por ignorância ou por maldade, não sei, mas um monte de gente condena o povo de Israel, fala dessa frase terrível, que é de grupos terroristas, que é do rio ao mar, né? O rio é o Rio Jordão, e o mar é o Mediterrâneo. Ou seja, tem que limpar tudo entre o rio e o mar. Em outras palavras, tirar Israel do mapa mesmo, apagar Israel do mapa. Isso está declaradamente, não é segredo, está declaradamente, inclusive nos documentos oficiais desses grupos terroristas, como Hamas, os Houthis, o Hezbollah, está tudo lá. Você procurar na internet, você vai ver que o objetivo deles não é conquistar terra para a Palestina, para os árabes. Aliás, a terra é o que menos importa ali. Porque é o que eu costumo dizer, né, para os meus alunos também. Se eu, imagine que Israel aceitasse sair lá da Terra Santa, lá da Palestina, e com mais ou menos a extensão é o Acre aqui no Brasil, ou Sergipe. é o Sergipe, né, aqui no Brasil. Então você traz todo o povo de Israel lá, os israelenses lá da Palestina para o Brasil. Bota todo mundo no Sergipe ali. Cabe todo mundo, fica todo mundo ali. Onde você acha que esses grupos terroristas vão mandar a bomba? É para cá, porque eles não querem a terra, eles querem Israel. Eles querem exterminar Israel. O objetivo é genocida, é antissemita. Essa é a grande questão, né? É como a Golda Meir, né, já disse. Se você, se Israel depor as armas, quer dizer, se a Palestina depor as armas, haverá paz. Se Israel depor depor as as armas, armas, haverá não paz haverá com mais Israel. Israel, né? E, de fato, essa é uma verdade, é uma triste verdade. E é incrível como alguns grupos fazem vistas grossas por uma coisa tão gritante, tão terrivelmente gritante quanto essa. Para fechar essa parte das guerras,
e da crítica até mesmo ao governo de Israel, ao atual governo, que é o governo Netanyahu. Explica para a gente, professor, como você pode amar Israel, defender o povo de Israel como o povo de Deus e, ao mesmo tempo, perceber criticamente os erros do governo de Israel em si. Porque nós gostamos de um país, nós temos que concordar com tudo aquilo que é feito no país. Eu sou brasileiro, mas tem muita coisa que acontece no país que eu não concordo. Não é por causa disso que eu vou cair fora e fingir que nada nunca aconteceu. Eu não posso fazer isso. Do mesmo modo, eu sou professor de alemão. Eu sei das atrocidades que os alemães fizeram. Não só com os judeus. Existe um genocídio que foi feito pelo Império Alemão, no século XIX, na Namíbia. Eles apagaram o povo, mataram 80 mil pessoas, para poder perpetuar as suas colônias. Não é por causa disso que eu vou pegar os amigos que eu tenho que são alemães e vou deixar de ter amizade com eles. Ou um dia, sei lá, botar os pés na Alemanha. Eu tenho que saber separar as coisas. São duas coisas distintas. Então, eu posso muito bem gostar do país, entender que há promessas para aquele país, mas não é porque Israel está com isso na casa de uma pessoa que eu vou falar, opa, Israel está certo. Eu não posso fazer isso. Quem traz essa frase é o professor Luiz Saião. E ele é uma pessoa que gosta muito, e praticamente ama o Estado de Israel. Mas não é porque Israel faz atrocidades que eu vou bater palma e falar, isso Israel está certo. Eu não posso fazer isso. Então, eu realmente tenho um carinho enorme pelo país, pela história do país, pela resistência que os judeus tiveram durante todo o período da diáspora, que na verdade eles ainda estão em diáspora, eles se consideram um povo em diáspora ainda, porque tem judeu em tudo quanto é lugar do mundo. Só que o extremismo, na verdade, ele acontece mais pelos Estados Unidos. Quem fala isso é um antropólogo palestino já é falecido, inclusive ele era cristão, Eduardo Said. Tem um livro dele chamado Cultura e Política, que ele fala que ele sofreu mais ataques dos judeus americanos e da mídia americana do que dos próprios israelenses. Ele mesmo fala isso. E o que nós entendemos hoje do Estado de Israel é o que o governo Netanyahu está fazendo é uma loucura. Eu entendo isso. Ele quer fazer a população palestina passar fome, não porque eles são palestinos, mas porque ele quer acabar com o Hamas. Porque o Hamas quer, e o Hamas não está preocupado com os palestinos. Ele usa a população palestina como escudo. Escudo humano, né? Escudo humano. Ele não está nem preocupado com os palestinos. Só que como eles foram eleitos no governo de um outro primeiro-ministro que foi louco como o Netanyahu, que foi o. Deixa eu agora. Eu me lembrei do apelido dele, mas não lembro o nome dele. Ariel Sharon? Ariel Sharon. Ariel Sharon, ele queria impedir a eleição do Hamas. Ele tentando impedir, trouxe o Hamas para o governo da Palestina, da parte de Gaza. E o que o Netanyahu está fazendo é, tentando destruir o Hamas, ele está conseguindo provocar o ódio não só dos árabes contra Israel, mas inclusive o ódio do mundo contra Israel. E outra coisa, o que ele fez é praticamente nem um tiro no pé, um tiro no peito, quase chegando na cabeça. Todo o ódio que ele acabou disseminando fez com que vários países reconhecessem, ou venham a reconhecer agora, no mês que vem, ou daqui a 2 meses, a próxima conferência da ONU, a existência do Estado palestino. Era tudo que ele não queria. Ou seja, as atitudes dele acabaram provocando esse problema. Mas não é todo o primeiro-ministro israelense que vai ser assim. Exemplo da história, nós temos o Isaac Rabin, que era de esquerda. Ele foi assassinado. Ele foi assassinado por um judeu extremista. Por quê? Ele foi para a Noruega nos acordos de Oslo, Camp David, junto com Bill Clinton e o Yasser Arafat, em 93, e ele ia reconhecer o Estado palestino, devolvendo para os palestinos a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Ele foi assassinado. Outro exemplo que nós temos hoje do atual Estado de Israel é um político que chegou a ser primeiro-ministro também. Ele, inclusive, falou isso na ONU. Naftali Bennett. Não, é o Yair Lapid. Lapid. Yair Lapid, ele chegou a ser primeiro-ministro por 6 meses, mas não conseguiu formar um regime de coalizão, que lá funciona assim. Depois eu explico com mais calma o que é isso.
Ele é de um partido chamado Yesh Atid, Há um Futuro, Sim. e ele defendia a criação de 2 estados. O que é a coalizão? A coalizão é quando um político ele é eleito, ele tem que conseguir formar um governo de pelo menos 3 ou 2 partidos, em que esses partidos que têm a maioria no parlamento consigam formar um governo e dialogar entre si. A Alemanha é um exemplo de governo de coalizão, a França também, e Israel também. Não é à toa que Netanyahu ele foi eleito algumas vezes, não conseguiu formar a coalizão, tem que ter uma outra eleição. E aí, nessa eleição foi eleito Naftali Bennett, foi eleito Yair Lapid e outros ministros, mas que não ficaram por muito tempo. E eu tenho uma teoria, inclusive, dessa guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio. Porque o que o Netanyahu fez? Israel, quando foi criado, e eu acredito que isso é um erro da ONU, não é um erro de Israel. Israel, quando foi criado, ele foi criado sem uma constituição, que é um erro. Mas a ONU fez vista grossa para isso. Fingiu que nada estava acontecendo. Israel, quando foi criado, por não ter uma constituição, o Netanyahu ele conseguiu colocar a população toda contra ele, porque ele queria mandar, inclusive, no judiciário de Israel. Então foi toda a população para a rua protestar contra ele. Foi a crise atual, né? Sim, Judiciário lá. sim. E aí ele foi todo na rua pedindo para ele sair do governo, indo manifestando, e os palestinos quietos. Hamas quietos, sem fazer nada. A Arábia Saudita falou que ia reconhecer o Estado de Israel, nisso os palestinos pularam, e ele continuou tentando continuar no poder contra os próprios israelenses querendo a queda dele. E aí vamos falar assim, mas Israel não sabia que ia ter o ataque. Como que Israel não sabia que ia ter o ataque se eles sabem quando o Irã vai atacar? Então, praticamente, alguns falaram assim que foi o 11 de setembro israelense, 7 de outubro, né? que é o 7 de outubro. Eu não concordo muito com essa expressão, porque eu sei que muitos militares israelenses foram mortos, sim. Eu sei disso. Eu sei que os palestinos do Hamas, eles prepararam o momento certo, que era a festa do Yom Kippur, mas na guerra do Yom Kippur, Israel ganhou. E aí? E tem aquela cena lá da reta escravadeira quebrando a, a rede que separava Israel da Palestina, da faixa de Gaza. Como que os militares israelenses não sabiam disso? Fica a dúvida, né? E eu não estou sendo da teoria da conspiração, mas com certeza ele pensou, deixa entrar que aí eu vou arregaçar a faixa de Gaza, para poder ter a minha eleição feita e os israelenses esquecerem que eu estou no poder e pensar, estou preocupado com os meus parentes. Porque realmente ele não está preocupado com a. Nem com os israelenses em si, não está preocupado com. O nome da palavra agora? Bem a palavra em inglês, bem a palavra em alemão, mas não bem em português. Ele não está preocupado com os reféns. Bom, não está preocupado com os reféns israelenses. Porque se estivesse preocupado com os reféns israelenses, ele ia negociar com o Hamas. E não. Então, eu tenho essa visão. Eu não sei se o pastor David tem essa visão. Eu, quando a guerra estourou, pensei, tem uma coisa errada aí. Tanto que quando a guerra estourou, e eu cheguei a avisar alguns alunos meus da escola, falando assim, vai ter uma guerra, tá tendo muita paz, o negócio tá ficando estranho. No mês seguinte, a guerra estourou. Mas eu pensei que ia ser só o Hamas mandar foguete para Israel pegar no ar, mandar a bombardear a paz da faixa de Gaza e acabou, como sempre acontecia. E não, Escalou rápido, né? escalou rápido. Eu, naturalmente, penso diferente de você. Gente. Não vou cortar, vou deixar aqui no vídeo. Mas eu penso diferente. Inclusive, a questão de palestinos morrerem de fome lá em Gaza, eu tenho colocado, quem me segue nas redes sociais tem visto. Tem provas de tanto o pessoal lá do Hamas usar ou colocar, por exemplo, as bases de mísseis embaixo de hospitais, Sim. usar o povo como escudo humano e também interceptar e impedir as comidas e os mantimentos Chegar as palestinas que o também. Ocidente manda, eles interceptam tudo, ficam só para os soldados de Gaza e eles é que deixam o povo morrer de fome. Nem o Egito quer meter a mão nisso. O Egito, até há pouco tempo, né, ele não estava nem querendo se meter com nada que envolvesse Gaza. E outra coisa que o senhor falou em Egito, o Egito ele avisou Netanyahu que o Hamas ia atacar. Tem dados disso. Avisou. E o Netanyahu ficou quieto. O Egito avisou.
É possível que tenha algum tipo realmente foi estranho, o 7 de outubro foi estranho, ficou assim no ar, como é que uma inteligência como a Mossad não percebeu isso, né, que é uma junto com a CIA, não percebeu isso, né, são as maiores do mundo e não perceberam. Assim como a CIA não percebeu o ataque do Bin Laden. Tem coisa que até hoje eu não consigo entender. Você deve ter criado uma teoria, né, aí também não tenho como dizer isso, né, mas o fato é, que eu estou com medo da gente acabar entrando num ramo, a gente está falando contra o antissemitismo e falando Não, agora no tô final, tô né. falando É, como que as pessoas veem Israel, mas não é porque o Netanyahu faz essa loucura que eu vou ficar contra Israel. exato, Não é. esse é o ponto Esse é aqui. o ponto onde eu quero chegar. Porque não é porque o Netanyahu ele é israelense que todo israelense vai pensar como Netanyahu. Na verdade, tem muita gente indo contra ele de novo, querendo tirar ele do poder. Muitas pessoas querem tirar ele do poder. A situação dele não está muito fácil lá não, Não. né. Na verdade, para mim, ele já era para ter caído há muito tempo. Eu achava que ele fosse cair antes assim que terminasse aquela primeira parte da guerra, né, com Gaza, por causa do 7 de outubro, mas, ele ainda está lá, né, está segurando Sim. lá, porque realmente a guerra escalou, e isso a gente tem percebido. Eu, particularmente, eu sou mais propenso a, embora perceber, né, muito meu coração apertado, né, mas eu percebo que sim, o governo tem cometido erros, não do jeito que fazem, porque a própria ONU, como ele disse, ela é antissemita e a própria a UNRWA, né, que o pessoal fala lá, aquela agência da ONU que estava lá para o Oriente Médio, o próprio 7 de outubro tinha agentes da ONU ali, acobertando, ajudando e participando. Então isso é realmente são coisas que a gente não consegue, né, porque também a Agora, gente um não sabe país o que futuro, né. nunca vai ser contra Israel, realmente vai ser a Alemanha. Porque quando É, começaram a tentar derrubar, não o Netanyahu, mas querer burlar, boicotar Israel, o Friedrich Merz, que é o atual primeiro-ministro, foi o primeiro a falar: opa, Israel não. E lá independe de ser direita ou esquerda, porque lá agora o partido que está é o CDU, que é um partido cristão-democrata. Mas o antigo primeiro-ministro, que era o Olaf Scholz, que era uma espécie de PT aqui, que é o SPD, Partido Social Democrata Alemão, ele também falou: não, Israel é nosso aliado. Nós não vamos contra Israel. até para tentar apagar aquela Sim, mancha, com né, certeza, a mancha nazista enorme no do céu. nazismo. Já a França não, a França falou: vou reconhecer o Estado palestino. A França, na verdade, já vem falando algumas coisas contra Israel há muito tempo. É, Agora, a Rússia também não foi contra Israel. A Rússia por continuou a incrível favor de que Israel. pareça, né. Mas, de fato, a Rússia está como herdeira da União Soviética, né, ela ajudou lá do ano passado e ainda hoje, né, está se mantendo Inclusive, nem nos firme. Estados Unidos, o Partido Democrata, que é considerado um partido progressista, foi contra Israel. Nem eles foram. Não, nos Estados Unidos, dessa parte, democratas e republicanos, eles, em assuntos mais, assim, importantes, eles se mantêm mais unidos. Mas assim, o que uma me esteve marcante foi um amigo meu me mandou um vídeo de judeus israelenses num restaurante na Itália, e quando descobriu que eles eram israelenses, foram expulsos a gritos do restaurante. Sendo que não é porque ele é israelense que tem para concordar com tudo. Não é por causa disso. É igual o caso da guerra da Ucrânia. Quando a Rússia atacou a Ucrânia, no mesmo ano teve um curso sobre Dostoiévski na universidade na Itália, em que o curso foi cancelado porque Dostoiévski era russo. O cara está morto há muito tempo. É, Não faz sentido. Acho que tem que saber separar um Estado do cidadão desse Estado. Por exemplo, se o Brasil ele começa a criar uma lei que eu não concordo, não é porque ele está criando essa lei que eu vou pensar, opa, porque eu sou brasileiro, não presta. Não pode ser assim. Eu não posso pensar que todo alemão, inclusive o alemão de hoje, é nazista. não, Eu não hoje a posso ver Alemanha isso. está Eu nem completamente posso fora. ver o americano como, americano inimigo, vacilão, taxou meu país. Não, não posso ver o É, americano assim. você pode achar um outro neonazista, antissemita lá na Alemanha, mas o Estado alemão hoje, né, ele é pró-Israel, Sim. até para Então, tentar assim, apagar essa mancha. ser cidadão de um Estado significa que você concorde com tudo aquilo que aquele É, Estado faz. Mas tem que eu saber separar as coisas. eu mesmo sou de direita, sou brasileiro e não concordo com o que o atual governo está fazendo, inclusive as atitudes antissemitas dele.
Também eu sou de esquerda, mas também não concordo com muita coisa que o governo está fazendo. E tem muita É, gente de esquerda que fala assim: "Eu votei em fulano de tal, que acabou ganhando", ou então: "Eu não votei em fulano de tal e está fazendo muita besteira". Porque na verdade nós não podemos pensar que a política vai ter uma solução. Inclusive o cristão não não, pode não nunca vai, pensar não vai. isso. O cristão não pode ver a política como uma forma de salvação, Não, não. porque se ele está vendo a política como forma de salvação, ele não é cristão. Mesmo sendo de direita, eu não considero, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro mito. Eu acho que isso é idolatria. Sim. Não tem que chamar ninguém de mito, de lenda, de não sei o quê. Ele foi um homem com erros e acertos. Ele é um homem, ele está vivo ainda, por enquanto, pelo menos, né. O o presidente atual também, ele é um homem com erros e acertos. Eu acho que ele tem muito mais erros do que acertos. Mas enfim, né, é um ser humano também. O fato é, bom, pra gente não voltar para os trilhos aqui e fechar, né, o nosso vídeo, nossa aula de hoje, eu acho que foi muito esclarecedora a nossa aula. Se eu achei, você também acredito que esteja, né, concordando comigo, também foi muito bom. E embora a gente tenha, né, uma divergência ou outra aqui, mas de um modo geral a gente concorda. Sim. A solução para o mundo não está na política. Até porque, se a gente for usar a nossa compreensão escatológica, vai ser na política que o anticristo vai entrar e dominar, não é? Então, não está na política a solução. A solução está em Cristo voltar, estabelecer o seu reino milenal, né, que ele já deu a abertura do reino de Deus, mas não a instaurou plenamente ainda. Quando isso acontecer, aí sim o mundo vai conhecer a paz, né? Vai conhecer a felicidade, a paz, e essa paz é eterna. Então, nós já estamos chegando ao final do nossa aula, do nosso estudo. Eu gostaria que o professor Fábio, desse as suas considerações finais sobre o antissemitismo. O antissemitismo, infelizmente, nós temos ele como pecado, e assim como o racismo também é pecado, Qualquer tipo de ideia, racismo, qualquer tipo de aversão a qualquer pessoa é pecado. Então, o antissemitismo ele só mostra, na verdade, como é o nosso coração, ser humano. Quando nós não concordamos com aquele que é diferente, com aquele que não pensa como a gente, ou como aquele que tem a cultura diferente da nossa. Então acaba sendo algo ruim que nós devemos tratar. Lembrando, antissemitismo, se você acaba tendo um pensamento antissemitista, ou eu acabo tendo pensamento antissemitista, eu estou pecando contra Deus. Ah, mas o que já não vamos pensar no que o Estado de Israel faz, estamos pensando nas pessoas que moram naquele país e nos judeus espalhados pelo mundo. Então, quando nós nos opomos a isso, nós estamos pecando. É esse o ponto. a gente tem que ser cristão para Israel, sim, né, como nação, povo, ter um posicionamento crítico sobre o governo atual, como qualquer outro governo, qualquer outro país, mas, até do ponto de vista teológico, né, eu acredito que a igreja cristã não substituiu Israel, mas Israel tem o seu papel até escatológico também, no final dos tempos, e nesse material que eu estou produzindo para o meu novo livro sobre o livro de Esther, no meu comentário, eu trabalhei com bastante profundidade, tanto o comentário em si, né, do livro de Esther, sobre a ótica adaptada, né, do antissemitismo para a época, que não pode se falar de antissemitismo naquela época, mas hoje em dia se pode. Então eu faço uma adaptação ali e faço o viés do antissemitismo, olhando o livro de Esther com esse viés. E também trabalhei bastante a posição escatológica do dispensacionalismo progressivo, que é a posição que eu defendo, que entende que Israel tem um papel específico na escatologia, a nação de Israel, inclusive conforme as profecias bíblicas, né, que Israel inteiro se voltará um dia para o Messias, reconhecerá Jesus como Messias, e também a igreja, né, não substituiu Israel, mas ela é co-participante das bênçãos que Israel recebeu de Deus, da sua missão aqui na Terra, e a igreja, então, faz parte também
o povo de Deus junto com Israel, a igreja dos gentios enxertada em Israel. Então, todos nós fazemos parte desse povo de Deus. Eu já falei alguma coisa sobre esse aspecto teológico também, mas eu posso programar para mais à frente, fazer um novo vídeo aqui, uma nova aula sobre o dispensacionalismo progressivo, que é bastante interessante, é bíblico e vai também te fazer entender qual é o papel de Israel e da igreja diante do sistema, né, de tudo o que vai acontecer no final dos tempos. Tá legal? Professor Pablo, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Esteja sempre convidado, né, para poder voltar aqui. Embora a gente vá brigar depois por causa de esquerda e direita, né, vai acabar entrando aqui numa discussão aqui, mas a gente é amigo, a gente se entende, a gente conversa bem, e é sempre bom quando você vem aqui para o meu canal. Estou, inclusive, abrindo de antemão aqui uma notícia importante também. Você gosta de cultura geral, com o viés da teologia e da Bíblia, eu estou criando um canal novo, ainda não tem nenhum vídeo lá, mas já estou produzindo. É o canal Bíblia e Cultura. Ali eu vou comentar tanto cultura clássica, livros, filmes, séries, cultura popular também, música até, tudo com o viés da Bíblia e da teologia. Então, vai ser interessante. Se você gosta desse tipo de vídeo, esse canal vai ser feito para você, tá legal? O professor Paulo também está convidado, já desde antemão, para participar e comentarmos sobre literatura alemã, russa, enfim, o que você gostar, Opa, a gente pode combinar. Tá legal? tá ótimo. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Shalom para você e paz e bênçãos sobre a vida de cada um de nós.